Deus nem sempre começa pelo extraordinário. Na verdade, muitas das vezes ele vai nos conduzir pelo comum, pelo ordinário, para nos conduzir até lá. Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais uma edição do Café com Essência Podcast. É um prazer estar aqui. Eu cheguei hoje, sentei nessa poltrona e falei: meu Deus, esse já é o 10º episódio, você acredita nisso? Olha o poder da constância, da obediência, da disciplina. Não é fácil, né? Mas é só o Senhor que nos dá força. Eu tô te contando isso para te incentivar também naquilo que talvez você está começando, assim como eu, né? É só o Senhor para te dar força, mas também é necessária a nossa disposição. Eu quero hoje compartilhar com vocês que o Senhor colocou no meu coração há alguns minutos. É. Mas antes, por favor, se inscreva no canal. Talvez você ainda não se inscreveu. Eu sei que tem pessoas aqui que já assistiu vários episódios e talvez saiu, não viu, não percebeu, não se inscreveu no canal. Dá uma olhadinha para você ver se já é inscrita. Se não, se inscreva, tá bom? Por favor. E sempre que possível, deixe um comentário, deixe o seu like. Cleo, porque tudo é chato, né? Pedir É isso, é chato chato mesmo mesmo, fazer, eu eu sei sei que que é. é. Mas Mas é é tão tão importante. importante. Eu, Eu quantas quantas vezes vezes estou estou assistindo assistindo um um podcast, que podcast, eu que eu amo amo assistir assistir podcast, podcast, e e eu eu sei sei que é que é necessário necessário parar, parar, fazer fazer isso, às isso, às vezes se vezes se inscrever, inscrever, compartilhar. compartilhar. Por Por quê? quê? Porque se Porque eu se eu gosto gosto daquele daquele conteúdo e conteúdo e aquele aquele conteúdo conteúdo agrega, agrega na minha vida, ou poderá agregar na vida de alguém que eu conheça, eu dou essa honra, sabe, esse crédito àquela pessoa que está ali. E eu tô falando isso para você porque de verdade você não sabe o tanto que é importante ler. Eu paro para ler todos os comentários, ler os comentários de vocês. Eu fico pensando assim, poxa, a pessoa às vezes estava fazendo alguma coisa, parou e veio cá escrever esse texto. Ai, Deus, obrigada. Então eu vou ficar muito, muito grata se você puder fazer isso, tá bom? Afinal, esse canal é nosso e essa mensagem precisa alcançar muitas vidas. Vamos embora, então? Cléo, você começou falando que Deus, ele nem sempre vai começar pelo extraordinário, ele vai começar fazendo aquelas grandes coisas, aquele milagre. É isso mesmo. E sabe, baseado em quê eu aprendi isso? Principalmente numa história em que acontece entre o profeta Samuel e o pré-rei de Israel. O primeiro, né, que foi o Saul. daqui a Daqui a pouquinho eu pouquinho vou eu vou compartilhar compartilhar com com vocês um vocês um pouquinho, pouquinho, mas mas eu eu aprendi, aprendi, tive tive essa essa lição lição lendo, lendo, meditando meditando essa essa história. história. Mas eu Mas eu quero quero compartilhar compartilhar com com vocês, vocês, amadas, amadas, alguns alguns testemunhos testemunhos que que aconteceram assim nesse contexto, sabe, comigo? Que Deus usou coisas que eu considero pequenas, coisas do cotidiano, coisas simples, e o Senhor usou e eu tenho grandes testemunhos para contar, para compartilhar com vocês nesse aspecto, nesse sentido. Então vamos lá. Antes de eu começar a contar o que eu vivi, alguns testemunhos, eu gostaria de compartilhar com vocês para relembrar, trazer à memória quem já sabe e quem ainda não sabe saber. Lá em 1 Samuel, eu não lembro bem onde que está escrito, se é no capítulo 3, mas enfim, lá vai narrar a seguinte história. Olha o tanto que essa história é interessante. o O pai pai de de Saul Saul pede pede para para ele. ele ir atrás de 3 jumentas que haviam sumido. E aí ele fala assim, ó, Saul, vai com o servo atrás das minhas jumentas porque elas sumiram, vai procurá-las. E ele sai. E eles andam, andam, andam e não acham. E daí Saul comenta com o servo, fala assim: vamos voltar, porque senão daqui a pouco meu pai vai estar procurando por mim e não pelas suas jumentas, né? Eu imagino que eles já tinham andado muito, estava muito distante das suas terras. E aí o servo fala assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos andar mais um pouco, porque eu sei, já ouvi falar que existe um profeta aqui nessa região, e esse profeta, ele sabe nos informar onde que estão as jumentas. E aí o Saul fala assim: ah, mas como que a gente vai falar com ele? A gente não tem nenhuma oferta, porque era de praxe isso acontecer, né? No Velho Testamento a gente vê muito isso. As pessoas honrando As as outras, outras, a a Deus Deus oferecendo oferecendo sacrifício, sacrifício, para as para as pessoas pessoas dando dando presente, presente, e e principalmente principalmente aos aos profetas, profetas, isso isso acontecia acontecia muito. muito. E E aí o aí o servo servo fala fala assim: assim:
Não, mas eu ainda tenho aqui um restinho de prata, eu dou esse resto de prata. E fala: "Então vamos". E eles continuaram andando, chegaram em um lugar e havia algumas meninas, pegando água, algumas mulheres ali pegando água. E aí eles chegam e pedem informação. Aonde que eu posso encontrar o profeta? Aí elas informam a eles, né, dizendo o seguinte: "Olha, vocês podem andar muito rápido que vocês vão encontrar ele. Ele já subiu para a cidade, ele vai agora oferecer um sacrifício, mas vocês têm que correr, porque depois que ele sobe, ele vai estar lá oferecendo sacrifício, ele não vai dar atenção para vocês. Corra antes que ele começa". E assim eles fizeram. Quando eles chegaram na entrada da cidade, eles deram de cara com quem? Com o profeta Samuel. E aí, quando o profeta Samuel vê eles, olha para vocês verem, vão prestando atenção, para vocês verem que vai fazer sentido o que eu disse. Deus usa as coisas ordinárias para acontecer o extraordinário. Olha só. Quando Samuel enxerga Saul e o servo que estava com ele, Deus fala para ele: é esse o homem. Porque qual era o contexto? Voltando um pouquinho mais atrás. Naquela época, o profeta Samuel já estava bem velhinho e quem estava conduzindo o povo eram os filhos de Samuel e às vezes não estava, né? A Bíblia diz que não estava como era para ser. Eles não eram obedientes como o pai, então estava sendo juiz de forma que não agradava a Deus. E o povo israelita já clamava a Deus por um rei. Eles queriam um rei. Eles falaram: quer saber? Já foram tantos juízes, agora a gente quer um rei como os nossos companheiros de terras vizinhas, né, como os filisteus, como não sei quem, enfim, todas aquelas nações que viviam ali em volta, e eles queriam ter um rei também, assim como eles. E o povo, então, não era a vontade de Deus, tá? Deus não queria tal, mas eles oraram, oraram, clamaram, e Deus falou: tá bom, vou mandar um rei para vocês. Falou para o profeta Samuel, falou assim: olha, fala para eles que tá, eu vou mandar um rei, mas ó, vai acontecer isso, isso e isso. Tinha todas aquelas partes, né, que tinha que ser cumprida e que não seria tão favorável, mas mesmo assim o povo insistiu porque queria um rei. Então Deus decidiu conduzir, preparar uma pessoa para ser o rei de Israel. E essa pessoa, vocês já sabem quem é, né? Então, estava nesse contexto. Deus já tinha falado com o profeta Samuel: olha, eu vou mostrar para você quem vai ser o futuro rei de Israel. Então, quando o Saul entra na cidade querendo procurar o profeta, informação, querendo saber, né, como ele poderia ajudar, informando aonde poderia estar a jumenta de seu pai, naquele contexto Deus estava falando com o profeta Samuel para mostrar para ele quem seria o futuro rei. Então Deus fala para o profeta: é esse homem bem, ó, que vai ser o futuro rei de Israel. Naquele momento, Samuel recebe eles, pede para eles entrarem, convida eles para um almoço especial e informa que teria algo para compartilhar com ele, com o Saul. E naquele contexto é bem claro, no final, logo no final do capítulo, se eu não estou enganada, acho que é o 3 de 1 Samuel, Saul vai dizer assim: nossa, mas logo eu ser o rei de Israel. Eu sou da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim é a menor. E eu sou o menor da minha família, e a minha família é a menor da tribo, enfim, aquela coisa toda, né? Porque Deus usa, Deus escolhe os improváveis, é assim que ele faz, ele vai na contramão de tudo. E depois do Saul dizer isso, passa, se você for lendo, você vai ver o que que acontece na história. Logo no início do outro capítulo, ele vai dizer assim, que o profeta derrama o óleo sobre a cabeça e deixa derramar sobre todo o corpo de Saul. E naquele momento o profeta Samuel unge Saul a rei. E ele fala, inclusive antes dele acontecer essa cena, ele fala para o Saul, fala assim: olha, você pode ficar tranquilo, é bem na hora que ele convida eles para ir almoçar, que teria uma notícia importante para dizer para ele, que ele informa que ele foi escolhido por Deus para ser o futuro rei de Israel. E aí o Samuel fala assim para ele: pode ficar tranquilo, que as jumentas, eu sei onde elas estão, vocês vão conseguir encontrar elas. Então, nesse contexto todo, porque eu só contei esse pedacinho da história para você
e nós meditarmos sobre esse contexto que eu trouxe, né? Que Deus usa as coisas ordinárias, nem sempre ele vai começar pela extraordinária. Deus usa o nosso dia a dia, e eu quero te dizer isso. Deus, fique bem atenta. Abra os seus olhos espirituais, peça a Deus discernimento, sabedoria. Sabe aquele louvor que fala para a gente silenciar todas as vozes? É bem isso. A gente vive em um mundo tão agitado, tão corrido, sabe? Tudo está à base de um clique para as coisas acontecerem. E quando a gente menos observa, nós estamos no piloto automático. E esquecemos, é muitas vozes, é muitas coisas. E a gente está tendo hoje, nós temos mais dificuldade de ouvir o Senhor. Aí, Cléo, como que Deus fala? De diversas formas. Então, a gente precisa estar com os nossos sentidos muito bem aguçados, muito bem atento, uma visão ativa, uma audição ativa, para perceber, para vermos, sabe? Para escutarmos, porque Ele fala e Ele usa as coisas simples. Você já pensou você sair, seu pai pede para você buscar um animalzinho que sumiu, e você sai como um vaqueiro, quem é que faz isso, né? O vaqueiro, o cuidador de animal, enfim, você sai em busca de 3 jumentas e volta rei para casa. Que história é essa? É isso que Deus faz. Observa o seu contexto e peça a Deus sabedoria, porque Deus faz isso. Ele usa as coisas simples do nosso dia a dia para nos conduzir para o próximo nível. E muitas das vezes a gente não vai para o próximo nível, a gente não, né, não entra logo no nosso propósito por causa disso. Porque a gente está só sendo mais um dia, é mais um dia. Tá difícil mesmo, é assim mesmo e vou levando a vida. Não esqueça que você é um ser espiritual e que se você estiver atenta, o Senhor ele está falando com você e possivelmente você precisaria ou precisará tomar uma decisão diferente para chegar lá. É só seguir. É só seguir a voz do Senhor. Eu sei que não é fácil, é preciso permanecer, né? Essa palavra permanecer, acho que eu vou patentear ela. É preciso permanecer na presença. Saiu da presença é problema. E aí eu quero te contar para vocês um testemunho. São vários, né, que eu já vivi. Eu fiquei muito refletindo sobre quando eu descobri que eu estaria só aqui hoje, no nosso Café com Essência. Eu falei, Senhor, mais uma vez o Senhor me coloca ai, na ponta do arco, né? Não é fácil, viu? Mas eu fiquei, Senhor, o que que o Senhor quer que eu fale? E Ele foi trazendo a minha memória, sabe? Eu já fiz tanto por você usando o simples. Talvez você não quer contar, porque não foi, tipo, eu não te ressuscitei, eu não foi aquele milagre como foi o de Lázaro. Talvez eu não abri o mar vermelho na sua frente, né, Cleo? Como foi com Moisés, não foi um grande milagre, mas um grande, um médio e um pequeno milagre, ele deve ser contado, ele deve ser compartilhado, porque isso serve para acrescentar a nossa fé. Porque a nossa fé é assim, quanto mais a gente crê, mais ela cresce, sabia? Quanto mais você crê, mais a sua fé cresce. É isso. Então eu falei, tá bom, Senhor, eu vou compartilhar. E aí eu fiquei ali meditando, eu falei, Senhor, traga a minha memória. Tudo que o Senhor já fez por mim e através de mim, na minha família. E aí eu quero compartilhar com vocês. Eu lembro, eu vou pegar um bem lá de trás. Quando nós morávamos ainda no estado do Pará, gente, eu lembro como se fosse agora mesmo, era um finalzinho de tarde, assim como esse agora que eu tô gravando esse podcast. Eu estava num ambiente, quando eu comecei a empreender, o meu primeiro empreendimento se chamava Caio Xerox, é isso, o nome do meu filho. E eu já contei a minha história em alguns momentos, né, não sei se você que está assistindo hoje já ouviu, mas quando eu comecei o meu primeiro negócio, eu estava fazendo o segundo ano do ensino médio, e eu já era casada, inclusive, estava ali com o Caio pequenininho,
e sentia muita necessidade de ajudar o Jeová com, enfim, com a parte financeira, né. E eu também era muito atrevida, sabe, eu falo que eu era mais atrevida do que exatamente existia uma necessidade, sim, existia, mas eu tinha que estar em movimento. Eu sou essa pessoa, sabe, eu preciso ter um desafio de tempos em tempos para eu me sentir viva, para eu me sentir que eu estou evoluindo. Então, nesse contexto, eu estava começando a empreender e eu tinha esse negócio, era uma salinha muito pequenininha, Caio Xerox. Estou eu lá, final de tarde, sentada assim na frente. Nessa época a gente não tinha carro, a gente andava no não tinha carro, nem moto, nem bicicleta, nem nada, entendeu? A gente andava no SP2. Isso era o quê? 2003? Acho que era 2003 por aí, início de 2003. E aí, eu lembro que a gente ia para a igreja a pé, andávamos uns 2 quilômetros, 2 quilômetros e pouco, e era tão difícil porque tinha uma gente, eu vou nos detalhes, tá? Eu sou dessas. Tinha uma avenida, ela é toda de broquete, eu não sei se vocês sabem, já passou numa rua assim. Para ir à igreja da onde a gente morava, a gente ia sempre nessa avenida, as 2 avenidas que dava acesso mais rápido eram essas 2 e era toda no broquete, eu ia empurrando o carrinho do Caio. Aquilo era uma trepidação, eu não sei se é essa a palavra, mas aquilo balançava, fazia um barulho, o carrinho, coitado, faltava cair as rodas. E era uma luta. A gente ficava falando, né: "Nossa, Deus podia nos dar um carro". E quando a gente fala Deus podia nos dar um carro, isso é linguagem de crente. Se tem alguém que está assistindo esse episódio e não é crente, não é que a gente vai ficar aqui de braço cruzado e Deus vai vir e pega um carro, não. Quando a gente fala assim, Deus abriu uma porta, né, Deus nos direcionar para algo, para que a gente possa conquistar esse carro. Então era nesse sentido. E aí a gente vivia falando e tal, e olha o contexto. De vez em quando, meu esposo trabalhava na igreja, trabalhava como secretário da igreja, uma igreja muito grande, lá na Xinguara, no estado do Pará. E eu no meu pequeno empreendimento. Com tudo isso, juntava, dava muito pouco a nossa receita. Ele ganhava um salário mínimo, eu ainda estava pagando as máquinas de xerox, quase não tinha retorno nenhum que dava para sobrar ali, para ajudar financeiramente. Então era muito difícil, mas o Senhor estava cuidando de nós naquele. Um dia teve uma colega que veio, ela sentou aqui nessa cadeira e ela falou: "Crente não passa", como foi que ela disse, gente? Ah, eu vou esquecer logo agora que eu quero falar com vocês. É como se tá, crente não passa fome, crente passa por aperto, né. Mas assim, fome não, o Senhor não deixa, e é verdade, a gente não passou fome, mas a gente passava por algumas necessidades, assim, sabe, de uma coisinha a mais. Tipo, de sair um final de semana, um churrasco, ou de ter pelo menos uma moto, uma bicicleta para andar, essas coisas. Mas o Senhor cuidava de nós. E por que que eu vejo o cuidado do Senhor? Porque além de não nos faltar o alimento, de vez em quando, o pastor, o líder daquela igreja, ele falava para o Jeová, meu esposo, falava assim: olha, pega a caminhonete, fica com ela no final de semana. Às vezes você precisa ir lá no seu sogro, ou fica com ela no final de semana para você, enfim, vir para a igreja no domingo. Às vezes, não era sempre, mas às vezes ele liberava para o Jeová, porque o Jeová trabalhava nessa caminhonete. Ele prestava serviço na igreja e andava por todo o município ali no interior para dar assistência nas congregações, né. Então ele trabalhava nessa caminhonete. Era uma D20 daquelas bem antiga. E aí sabe o que que acontecia? Eu vou compartilhar isso com vocês, porque não é o vocês vão entender por quê. De vez em quando a gente ouvia aqueles burburinhos, sabe? "Ai, olha lá o fulano andando, aproveitando", sabe? As pessoas não sabiam que os nossos líderes permitiam, sem a gente nem pedir, até porque a gente não tinha nem coragem de fazer isso, de pedir. Mas eles viam ali o nosso esforço, a dedicação. O Jeová, ele foi sempre muito apaixonado em servir na igreja, até hoje, gente, isso tem 26 anos. Aliás, quando a gente começou a namorar, é porque ele servia na congregação de onde eu era, porque eu era lá da eu morava na fazenda, no campo mesmo, e eu frequentava uma igrejinha pequenininha no campo, e o Jeová saía da cidade, porque ele morava na cidade, e ele ia 30 quilômetros, 26 quilômetros, nessa congregação 2 vezes por semana para dar assistência. E às vezes ele ia de carona, alguém que levava ele, às vezes ele ia de bicicleta, e ele dava um jeito, porque ele também não tinha
transporte, mas ele sempre amou servir. Então, Deus sabia do desejo do nosso coração, sabe, que era de estar ali servindo, mas acontece, sabe, e a gente não vai se vitimizar por causa disso não, né, isso acontece com todo mundo, comigo, com você, com qualquer um. Existiam pessoas que falavam palavras muito, sabe, maldosas, que não eram verdadeiras. Aquilo batia no nosso coração, doía? Doía, mas também a gente seguia a vida, né. Então a gente ouvia isso, que a gente estava aproveitando daquele carro, e várias outras conversas que não é o caso agora de eu compartilhar aqui. Mas o certo é que existe esse contexto. E aí, um dia, lá nesse espaçozinho, na frente tinha um puxadinho assim do Caio Xerox, eu estava sentada e eu lembro que o meu pai e a minha mãe estavam na cidade esse dia, que eles moravam na fazenda. Tava lá todo mundo sentado assim, nós três, acho que tava só nós três. E eu comentando, né, nossa, um dia, se Deus quiser, eu vou comprar um carro. E aí a minha mãe, tadinha, eu acho que se ela pudesse, ela pegava e pega um carro, né? Mas ela: "Ô, minha filha", né, tipo, como assim? A realidade. E eu falando de comprar um carro, gente, oh, meu Deus. Tinha terminado de começar a empreender, não tinha nem terminado de pagar as máquinas de xerox, que estava tudo pendurada no empréstimo. Ai, aquela luta, e eu falando de comprar um carro. E aí, naquela época tinha muito aquelas pessoas que colocavam a pasta debaixo do braço e saíam andando na cidade vendendo consórcio. Gente, eu conversando, de repente para um colega que vendia consórcio. E aí a gente começou a conversar de outras coisas. Gente, no interior acontece isso, tá? Parece até eu contando isso agora pra vocês, principalmente quem mora na capital, deve estar falando assim: "Meu Deus do céu, que vida é essa, Cleo? Onde você estava?" Coisas que acontecem só no interior, talvez, né? Porque hoje eu moro na capital e eu sei que isso é raro. À tarde, na frente do comércio, batendo papo, conversando. Pois é. E aí a gente lá, chega esse amigo, eu conversando e tal. E eu pego e falo, ele: "Vamos comprar um consórcio hoje?" E eu: "Ô Jesus amado, um dia eu vou comprar de você um consórcio, porque eu vou comprar meu carro", eu falei, né. "Então vamos comprar", eu falei: "Não, agora eu não posso não. Eu não posso me comprometer com nada agora, eu tenho que terminar de pagar minhas máquinas, isso, aquilo". "Não, mas vamos", eu: "Não, eu não posso". Mas um dia eu vou, e eu deixando esperança para o vendedor, né, gente. Tudo que um vendedor quer é esperança, porque ele não vai te largar mesmo. Aí o meu pai vira para mim e fala assim: "Eu vou pagar o primeiro, quanto que é a primeira prestação?" Aí ele falou lá quanto que era. Eu nem lembro, gente, mas era um negócio de 190 e alguma coisa, sabe? R$ 198, um negócio assim. E aí o meu pai, naquela época, R$ 198 valia a metade de um salário mínimo, quase. Era muito dinheiro. 2003. Aí o meu pai falou assim: "Eu vou pagar o primeiro". Eu falei: "Pai, mas depois eu não vou conseguir pagar o resto". "Não". Aí, gente, eu era muito maluca. Meu pai se comprometeu em pagar primeiro, eu fiz o consórcio. E aí o Jeová chega logo em seguida. Na verdade, ele chega antes, porque foi ele que também, porque o Jeová é super animado, né? Eu falo assim que Deus, ele dá para nós tanto a esposa que o marido precisa e quanto para o marido a esposa que ele precisa. Muitas das vezes, olha, você que ainda não é casada, ou você que já casou e às vezes fica aí, né, com os perrengues, que a gente tem os nossos perrengues, deixa eu te falar, você não casou ou vai casar com quem você gostaria. Deus vai permitir você casar com quem você precisa, sabia? Com quem você precisa, principalmente quem já casou. Quem ainda não casou não vai entender o que eu tô falando. Mas quem já casou e já olhou para trás e falou assim: "Meu Deus, será que eu casei certo? Jesus amado, esse homem ou essa mulher não tem nada a ver comigo". Eu tô abrindo uma janela aqui, mas eu já volto, tá? Não tô fugindo do assunto, não. Às vezes você já pensou, talvez você não falou, mas você já pensou, porque eu já pensei, já falei, nos momentos de perrengue eu já falei, já pensei. Só que é isso, um dia o Senhor falou muito claramente comigo: "Cleo, deixa eu te falar, eu dou, não é o que você quer, é o que você precisa, porque o que você acha que te incomoda nele, é o que você precisa para você melhorar enquanto pessoa", e é uma verdade. Então eu tô te contando isso, sabe por quê? Porque o Jeová, ele sempre foi uma pessoa, assim, que me apoiou em tudo, sabe. Ele fala que ele não é empreendedor e eu falo: "Você é". Você é empreendedor? Sim. Por quê? Porque a gente, né, acaba sendo aquilo que a forma como a gente se enxerga. Mas, de fato,
eu falo que eu sou mais atirada do que ele, né, eu sou uma colérica, gente, aquela pessoa que pensa e já sai executando. Ele é mais tranquilo, ele é mais passivo, é mais, né, mais pé no chão, mas foi a pessoa que sempre me apoiou em tudo, nas minhas loucuras. E aí o Jeová chega e fala assim: "Não, vamos fazer mesmo", e aí, né, eu falei: "Então bora", fizemos. Olha o milagre, preste atenção. O Jeová e eu assinamos aquele contrato e depois o homem foi embora e a gente olhou um para a cara do outro. Não sei quantas milésimas prestações de um consórcio. Falei: Que nós fizemos na nossa vida?". E aí, só que já tinha dias que a gente orava, sabe? O Senhor sabia do nosso coração. Quantas vezes a gente orou, chorou, ouvia aquelas palavras maldosas que eu contei para vocês, e aquilo ficava tão assim, e eu falava: "Ô Jesus, nos ajuda a perdoar, né, assim, essa pessoa que falou isso, mas se o Senhor pode, se o Senhor achar que nós merecemos, né, porque na verdade a gente não merece nada, mas o Senhor ele faz a gente quando a gente se posiciona como filho, aí sim a gente merece. Se o Senhor, se for sua vontade, nos conduz para isso. E aí nós continuamos orando ainda mais forte, sabe? A nossa oração, eu lembro que o Jeová, a nossa vida sempre foi pautada por campanha de oração. E talvez seja por isso que nós já vivemos grandes milagres. E eu lembro que nós fomos para uma campanha de oração de 7 dias. E ele falou assim: "Olha, nós vamos orar e vamos apresentar a Deus. Se é Ele que está nesse negócio de nós ter feito esse consórcio, o Senhor vai fazer com que esse carro saia", porque a carta a gente podia pegar um carro, valia um carro, "que saia no primeiro sorteio". E eu falei, olhei assim para o Jeová. Eu sou atirada, eu era, né, mais atirada, mais na força, na estratégia. O Jeová era mais de boa, mas parecia ser a pessoa que tinha mais fé. E eu falei: "Jesus, a primeiro sorteio", porque consórcio tem isso, né, sai um sorteio aleatório, pela pedra mesmo, não sei se é assim que fala, e tem um outro sorteio, pelo menos o nosso consórcio era assim, e tem um outro sorteio que é por lance, então aqui o maior lance leva. Só que como nós não tinha grana para dar lance, que a gente não tinha grana, era para nada mesmo, era no sorteio, era na pura sorte que não era sorte, milagre de Deus. E a campanha era assim: Senhor, se é o Senhor que está nisso, se o Senhor nos dirigiu para fazer esse consórcio, faça com que isso aconteça. E a gente orou e descansou no Senhor. Muito em breve, ainda no mesmo mês, aconteceu o sorteio e lá vem o meu amigo trazer a notícia do resultado do consórcio. Vocês já sabem o que aconteceu, né? Eu já imagino. Vocês acreditam que nós fomos sorteados no primeiro sorteio, na primeira oportunidade, sem dar nada de lance, e saiu o valor da carta que dava para a gente tirar o carro, e a gente tirou na época um Fox. Sabe aquele Fox hatch prata? Em menos de um mês, a gente entra nos lugares, principalmente onde a gente mais ia era na igreja, e o Jeová ia trabalhar e colocava esse carro, subia com ele na rampa, ficava lá no estacionamento da igreja. E assim, era até um pouco constrangedor, porque algumas pessoas, as que falavam mal, elas, tipo assim: "Eu não tô acreditando. O que que tá acontecendo?". E Deus, ele quando quer nos honrar, sabe, só que ele também conhece o nosso coração. Não é por uma questão: "Ó, tá vendo aí, vocês falaram de mim, aí ó, e agora toma, ó, o carro zero". Não, não, de verdade. Eu e Jeová não tínhamos, às vezes a gente ficava chateado, porque é ruim você receber uma calúnia, né, uma difamação, porque era calúnia, de falar coisas que a gente não vivia, falava até, sei lá, de outras coisas mais graves do que o que eu compartilhei aqui. E quando acontece aquilo, eu fiquei pensando assim, né, agora as pessoas vão entender que é o Senhor e isso vai acabar. O grande milagre aconteceu, e eu quero tirar daqui 2 lições. A primeira é isso que eu quis compartilhar com vocês, né, um dos testemunhos, o que o Senhor faz usando as coisas ordinárias
usando as coisas corriqueiras. O Senhor usou um amigo, usou meu pai que estava sentado ali na frente do comércio para pagar a primeira prestação. Um contexto, assim como foi com Saul, que saiu para procurar uma jumenta. Então, o Deus que nós servimos, ele faz isso, ele usa as coisas ordinárias para que as extraordinárias aconteçam nas nossas vidas. Só basta nós estarmos confiante, crendo, acreditando, e ele vai dar o meio. Às vezes você vai ficar pensando, Cléo, e aí depois vocês pagaram? Porque o importante não era só sair o sorteio. Pagamos. O Senhor nos honrou. Paguei até a última prestação. Inclusive, nós viemos embora para Goiânia quando nós mudamos do estado do Pará para cá, nesse carrinho, que era o que nós tínhamos, era esse carro, gente. A gente veio para cá, ó, nesse carrinho, eu lembro que nós ficamos com ele um bom tempo, pagamos todas as prestações. E depois desse carro, quando a gente foi tirar o segundo carro, a gente deu ele de entrada e tirou um Space Fox, ou seja, era um carro um pouquinho melhor. Depois da Space Fox veio um Corolla melhor. E aí foi melhorando, foi melhorando. A semente lá atrás foi uma semente abençoada, uma semente em oração, uma semente na dependência, uma semente acreditando que Deus pode fazer um milagre. Então não importa, talvez você possa dizer, ai, Cléo, parece simples mesmo, mas no meu caso, né? Porque a gente sempre vai achar que no meu caso é mais difícil. Saul também disse a mesma coisa. Ai, mas como assim? Eu? Eu sou da tribo de Benjamim, a menor. E a minha família é a menor. E eu sou o menor. Eu só não era menor no tamanho, né? Porque ele era gigante. Mas é isso. O Senhor, ele só quer saber aonde que está o seu coração. Aonde que está o seu coração? É isso que importa para ele. Essa é uma lição. E a outra lição, que de vez em quando eu lembro disso, é que as pessoas, elas nunca vão parar. Sempre vai ter alguém para falar, sempre vai ter alguém para atrapalhar. E não é eu, porque, ai, eu sou a vítima, ai, meu Deus. É porque eu sou assim mesmo. Na minha casa eu sou a ovelha negra, todo mundo me aponta. Não, não é por causa disso, não. A gente tem que parar com isso. Isso acontece na vida de todo mundo. Aconteceu com Jesus, aconteceu com Neemias. Quem lembra da história de Neemias? Foi lá construir os muros de Jerusalém, tá lá trabalhando, ralando para abençoar um monte de gente. Apareceu lá uns filhos das trevas para atrapalhar ele, para ficar ali. Tanto de estratégia que aqueles inimigos usaram para tentar interromper o que Neemias estava fazendo. Como foi com Davi? Ai, gente, todo mundo da Bíblia que você vai ler as histórias, eles tiveram inimigos. Sendo elas pessoas que estavam vivendo corretamente, fazendo bem, vivendo princípios, ou quem não estava, ou enfim, não importa. Sempre vamos ter inimigos. Então, naquele meu contexto, nosso contexto, Cléo, e aquelas pessoas pararam de falar? Pararam não, minha amada, foi pior. Porque começaram a dizer que a gente estava roubando da igreja. Foi isso que a gente ouvia. Ah, não, só pode estar roubando da igreja. Como assim? Não daria conta nunca de comprar um carro e agora andando de carro novo? E só Deus sabia o que estava acontecendo por trás, né, da luta. Então, assim, é essa lição que eu tiro, essas duas principais lições que eu tiro. Eu nem estava lembrando dessa última, mas quando eu estava contando aqui, eu lembrei de compartilhar com vocês. Sempre vamos ter alguém para falar. Às vezes você vai, você fala assim, agora eu consegui silenciar, vencer meu inimigo, agora ele vai parar de me atormentar. Vai não, desfoca do inimigo. Desfoca. E foca na promessa, foca no seu Deus. Sai, não olha para a circunstância, não olha para o tamanho do problema. Cléo, eu já ouvi isso é tão. Eu sei que você já ouviu, mas eu estou aqui te lembrando. Lembra das promessas, lembra de quem você é em Deus, lembra de Deus, do tamanho dele, de quem você é filha, de quem você é filho. E nunca se esqueça disso, que Deus ele vai usar sempre as coisas ordinárias, o seu dia a dia, talvez a noite do choro. É isso que Deus vai usar. Será como que você vai passar por uma noite de choro? O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer.
Mas será que a gente atravessou a noite inteira chorando, mas sem murmurar? Será que a gente passou a noite inteira chorando, clamando aos pés do Senhor, mas sem estar lançando maldição sobre alguém ou alguma coisa? Porque depende de como nós passamos pela prova. Depende disso, depende do nosso coração para o Senhor agir. É isso que nós precisamos entender, sabe? Eu não sei se faz sentido para você o que eu estou dizendo, mas eu preciso falar isso. E tantas outro testemunho também muito lindo, da forma como Deus usa as circunstâncias. Quando nós já morávamos, não, eu não estava morando ainda. Um dia eu vim a Goiânia, minha segunda vez em Goiânia. Eu não sabia nem andar em Goiânia, na verdade. Eu vim a Goiânia sozinha, veio eu e meu filho. Isso foi bem pertinho desse outro testemunho, tá? Aconteceu muito perto. Veio eu e o Caio, ele era bebezinho. Eu vim comprar material para a papelaria. Lembra do Caio Xeros, que era pequenininho? Já tinha crescido muito rapidamente, o Senhor me prosperou. E eu saí do quadradinho, do metro quadrado, e fui para um espaço maior, na rua, bem movimentada, que inclusive era em frente essa igreja onde meu marido trabalhava. E eu montei a Papyrus Papelaria. Enorme a papelaria. Enfim, eu estava aqui em Goiânia, vim comprar material. Era final de ano, e início de ano é bem movimentado para o comércio de artigos de papelaria. E eu estava aqui fazendo isso e também para passar o Natal na casa da minha tia. Depois, mais para o finalzinho mesmo, na virada, o Jeová viria e a gente voltaria junto para o estado do Pará. Então, nesse contexto, eu estou na casa da minha tia e uma prima minha, eu orava nessa época, mas as minhas primas eram muito mais de oração do que eu. A minha prima me chama para ir com ela, na casa de uma pessoa para levar, eu acho que o passaporte para essa missionária orar. Olha para você ver o nível que ela gostava mesmo de oração, porque eu nunca fiz isso de ir até alguém para receber uma oração. Eu nunca fiz isso. Não sou contra, mas também não me vejo fazendo isso. Mas, enfim. Por que você foi, Cleo? Porque eu queria conhecer Goiânia. Minha tia morava em Trindade e essa mulher, essa missionária, morava em Senador Canedo. Para quem é da região do Goiás, de Goiânia, entende o que eu estou dizendo. Atravessa Goiânia de ponta a ponta. E eu falei, eu vou porque eu quero conhecer Goiânia. Eu só entrei dentro do eixão com ela e a gente foi. E eu olhando para os prédios, eu amava tudo aquilo. Eu, desde pequenininha, eu me via, sei lá, vivendo em lugares grandes, no meio de uma correria, sabe? Eu me via assim. E quando eu vim a Goiânia pela segunda vez, porque a primeira vez que eu vim a Goiânia, eu vim para comprar um enxoval do meu casamento. Eu nem prestei muita atenção nisso, mas essa segunda vez, tudo aquilo me chamava atenção, sabe? A gente não tinha programação nenhuma, ninguém tinha cogitado em falar em mudar para Goiânia, até porque não fazia sentido nenhum. Mas eu amava aquilo. Primeira vez que eu fui no shopping, eu lembro, foi aqui em Goiânia também, enfim. Gente, coisas muito simples e eu compartilho com vocês com meu coração assim tão aberto, porque era essa a minha realidade. Primeira vez que eu fui no shopping na minha vida, eu já tinha 19 para 20 anos. Primeira vez que eu pisei no shopping. Primeira vez que eu subi uma escada rolante. É? É. Eu fui no shopping Flamboyant, aliás, é o mais lindo de Goiânia, né? Então, aquilo tudo me chamava a atenção, era uau para mim. E eu fui com essa minha prima lá. Eu fico do lado de fora, porque eu não gostava muito daquilo. Ela entrou para lá e ficou. Eu fiquei lá fora. E aí passa um pouquinho, vem essa missionária junto com a minha prima, se despedindo para a gente ir embora. Eu lembro até que ela tinha uma perna amputada, ela estava de muleta. E ela veio, você não quis entrar? Eu falei, não, aqui tá bom, obrigada e tal. Aí ela pega, assim, começa a falar comigo, igual eu tô falando aqui, ó, com a câmera, de olho bem aberto e apontando o dedo para mim. Aí disse assim, começou a contar: "Ei, eu sei o que você vive naquele lugar.
As pessoas não te vê como minha filha, as pessoas não te vê como parte daquela igreja. E essa mulher falou e falou, tipo, tudo que a gente vivia lá, sabe, dessas conversas, de muitas, era muito, mas enfim, o Senhor já estava meio que permitindo algumas coisas acontecer para ir nos tirando de lá, sabe? Porque, gente, eu nasci lá. O meu esposo era apaixonado por aquele lugar. Para passar pela nossa cabeça um dia sair de lá era quase que impossível. Às vezes passava no meu coração, só no meu do Jeová não passava, passava no meu assim, ó, quando eu terminar o ensino médio, o que que eu vou fazer? Porque eu quero um dia fazer uma faculdade e eu não quero fazer um curso, porque lá só tinha administração, parece, não lembro bem, não tinha outro curso. E eu queria fazer outros cursos, tipo direito, lá não tinha e nem perto tinha. Então a única possibilidade que poderia passar pela minha cabeça, que não tinha passado ainda, era por causa disso, mas não tinha passado ainda. Então, Deus começa a usar aquela mulher e a falar comigo. Falou, contou a minha vida inteira, desde a minha família, o contexto onde eu já estava naquele momento, da igreja e tudo, e falou, e falou, e falou, e falou. E aí, tá, o que eu quero compartilhar com você foi isso aqui. Ela pega e fala assim para mim: olha, eu vou tirar vocês daquele lugar muito em breve. Anota essa data. Eu já preparei tudo e vocês muito em breve virão para este lugar. E eu, misericórdia, eu chego a dar um sabe? Eu vou trazer vocês para este lugar e neste lugar eu levantarei o seu esposo a pastor, não sei o quê, falou um monte de coisa, e falou comigo várias outras coisas, parte dessas coisas eu já vivi, Deus já cumpriu na minha vida, parte eu estou vivendo agora, parte ainda vai se cumprir, porque eu creio que vai. Mas foi assim, sabe, até hoje, isso tem o quê, gente? Isso tem 20 anos. Isso foi em 2006, aliás, finalzinho de 2005. Isso já tem mais de 20 anos. E eu lembro de todos os detalhes dessa palavra. E o Senhor usa essa mulher e ela fala, no final ela põe a mão na minha barriga e fala: e você vai ter 3 filhos, é a semente que eu dei para vocês, 3 filhos. E eu, Senhor amado, né, dentro de mim, partes eu acreditava, parte eu não acreditava, porque, enfim, eu já contei isso aqui, inclusive no primeiro episódio, né, eu acho, foi no primeiro ou foi no segundo. Mas por que que eu tô contando isso para vocês? Porque também é um dos testemunhos que eu tenho para contar, para compartilhar, desse contexto que eu trouxe hoje, que Deus usa as coisas naturais. Você acha que você só tá indo ali acompanhar a sua prima para conhecer Goiânia e ela para receber uma oração. E na verdade, Deus preparou todo um contexto, que é tanto que hoje essa minha prima nem mora no país para onde ela queria ir. O Senhor prepara todo um contexto só para falar com você e te direcionar para o próximo nível. Lembra da mulher do poço de Samaria? Deus faz isso. Deus usa essas coisas loucas desse mundo, sabe? Deus pega as coisas simples para fazer ficar complexo. Deus pega o complexo para fazer ficar simples. É isso, não tem como explicar Deus. A gente só tem que ficar atenta à voz dele e deixar ele conduzir. A pastora Denise veio aqui no podcast e ela falou algo que me chamou muita atenção e eu fiz questão de postar e escrevi na minha agenda. Rendição é diferente de compromisso. Compromisso é quando eu digo, tá bom, que hora que é que eu tenho que estar, eu vou firmar esse compromisso com você, eu vou estar lá. Rendição é, ó, pode me levar, me leva. Sabe? Eu nem vou dar o esforço de andar com as minhas próprias pernas, não. É rendição, é pega, me leva. É isso que a gente tem que fazer. É isso que nós temos que posicionar diante de Deus, só deixar Deus fazer. No meu contexto, eu não estava muito assim, né? Como eu já disse para vocês, eu era uma crente, mas o Senhor mesmo assim tinha misericórdia de mim. Mas Ele também sabia da intenção do meu coração, no fundo, por mais que eu me considere uma pessoa que às vezes, como todos nós, não estamos prontos, não somos perfeitos. Hoje eu vejo o quanto que, sabe, que eu era ainda muito religiosa,
Mas no fundo, o Senhor sabe a intenção do nosso coração e Ele também pega esse vaso, né, que precisa ser quebrado, precisa ser trabalhado e amassa e faz de novo para que ele seja um vaso de honra, um vaso útil, né? Então, minha amada, foi isso que aconteceu. Essa mulher, Deus usou essa mulher e isso era entre Natal e Ano Novo de 2005. Passa apenas janeiro de 2006, fevereiro de 2006, dia 6 de março de 2006, estamos nós vindo com mudança, mala e cuia e tudo vindo para Goiânia. Vendi a papelaria, o Jeová se desligou do trabalho, tudo aconteceu, fluiu. A gente não teve que esforçar em nada. Quando eu contei para o Jeová o que eu tinha recebido, né, o que a mulher tinha falado para mim, ele ficou meio assim. E eu até entendo ele, porque ele não estava presente, mas era campanha de oração. Eu lembro que a gente chegou em Goiânia, chegou no Pará em janeiro, e ele falou, e eu no pé, né? Já que eu tinha recebido aquela palavra, e gente, e casava com o que eu já visualizava desde pequenininha, né? De estar num lugar grande, de estudar, de romper, de avançar, e aquele contexto que a gente estava, aquilo não era possível. Então, quando isso aconteceu, em parte, tipo, algumas coisinhas que ela falou, como mexia na minha ferida, como mexia na minha autossuficiência, eu meio que fiquei assim, ah, será? Mas as outras coisas, e no final tudo aconteceu e está acontecendo. Então o Jeová fala assim: então vamos orar, vamos fazer de novo uma campanha de oração, vamos orar ao Senhor. É só eu e ele, e o Caio que tinha um aninho. Vamos orar e vamos apresentar ao Senhor. Se realmente ele vai nos tirar daqui, que as coisas aconteçam naturalmente. Que eu seja meio quase que despedido do lugar onde eu trabalho, que você consiga vender aquela papelaria que era impossível aos nossos olhos, numa cidade do interior, no início do ano, vender um comércio daquele tamanho. E aconteceu, vendi de porta fechada a papelaria. Quem comprou, comprou de porta fechada. Eu só tirei meus documentos lá de dentro. Transferi CNPJ, tudo certinho. A gente organizou dia 6 de março de 2006. Estamos nós entrando em Goiânia, eu, Jeová e o Caio. No mesmo ano. Um milagre, é isso. O Senhor, ele usa as coisas naturais para ele fazer o que ele precisa fazer. E continuando, já caminhando aqui para o fim, lembra que eu falei que ela disse: você vai ter 3 filhos? Na minha cabeça, eu falava assim, ó. No fundo, eu tinha planejado mais o Jeová ter um casal, 2 filhos. Mas, né, eu fiquei com aquilo, eu quero estudar, eu quero ser empreendedora, eu quero não sei o quê, eu não vou dar conta de 3 filhos. A gente sempre pensou num casalzinho, né, e não sei o quê. E eu pensava comigo, eu vou ter a Giovana, porque a gente já tinha o nome da Giovana, porque quando nós engravidamos do Caio, a gente naquela época demorava a saber o sexo do bebê, né? No início a gente escolheu 2 nomes. Se for menino é Caio, se for menina é Giovana. Como veio Caio, a Giovana já ficou ali, pendurada, né? O nome dela já estava escolhido. Mas nós pensávamos que iríamos ter a Giovana depois que nós terminasse uma faculdade, um curso superior, que a gente nem sabia onde ia fazer e como seria, porque lá onde a gente morava não tinha condição de fazer. Ai, ai. E aí acontece o quê? Que eu engravido da Giovana tomando anticoncepcional em 2006, no mesmo ano da mudança, quando a gente vem para Goiânia. Eu engravido da Giovana no início do ano. E a Giovana nasce exatamente em novembro, no dia do Caio, dia 13 de novembro, porque o Caio, mais velho, é do dia 13 de novembro. Eu termino meu 3º ano do ensino médio aqui em Goiânia, a Giovana nasce, e aí eu fico naquela, né? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Porque agora é bebê pequeno, eu precisava entrar na faculdade, eu e o Jeová, e era 2 bebês, um com 4 anos e a outra com um mesinho de nascido, e no ano seguinte eu já tinha que ir para a faculdade.
E aí eu decidi não ir para a faculdade, então 2006, que foi o ano perdão, 2008, espera aí gente, estou confundindo, o Caio nasceu em 2002, a Giovana nasceu em 2006. 2006, 2007 eu fiquei em casa cuidando da Giovana, tentando empreender, foi na época que a marca Cleo Rocha nasceu, em 2007. Então esse 2007 eu fiquei cuidando da Giovana mais de perto, eu não estudo, tinha terminado o ensino médio, vou prestar vestibular no finalzinho do ano. E aí entro em 2008, no início do ano, na faculdade de Direito. Eu e o Jeová passa e a gente começa a faculdade de Direito. Com muita luta, fazendo feira, vendendo roupa, porque a marca Cleo Rocha nasceu com esse objetivo, que a gente conseguisse sobreviver em Goiânia, porque a gente não tinha ninguém aqui, a gente não tinha assim ninguém mais próximo, né, da família, pai e mãe, tudo tinha ficado para trás, irmão, enfim. Só tinha meu irmão que morava comigo, mas ele dependia mais de mim do que eu dele, porque ele era menor, enfim. E e a gente tinha que levar comida para casa, pagar essa faculdade. Gente, eu fico hoje pensando: "Meu Deus, se fôssemos fazer isso hoje, será que eu teria coragem?". Mas é Deus, Deus ele coloca as coisas umas coisas doidas na gente. E aí, minha amada, sabe o que que acontece? Eu começo a fazer a faculdade em 2008, nós começamos em 2008. Em 2008, no início, em março, eu descubro que estou grávida. Ai, meu Deus, eu lembro da cena até hoje. Eu não sabia se eu chorava de emoção por saber que tinha um serzinho ali, mais um, ou se eu ficava no desespero, porque eu estava começando a faculdade, eu tinha ficado um ano sem estudar, esperando a Giovana crescer um pouquinho. Eu lembrava daquela mulher falando: "E você vai ter 3 filhos só para eu provar que eu sou Deus na sua vida", porque Deus sabia que eu vivia falando: "Eu vou ter um casal, um casal, um casal", sabe. E Deus manda o Kaique, o Jeová tinha feito vasectomia assim que eu ganhei a Giovana, e eu engravido do Kaique, e o Kaique vem. E mais um milagre, mais uma coisa que o Senhor usou de um contexto natural para operar os milagres dele nas nossas vidas. Mais um testemunho que eu tenho para compartilhar com você. Se o Senhor falou, ele vai cumprir. Se o Senhor falou, ele vai cumprir, não tem jeito. Queira você, queira não. Ele vai cumprir. E se eu e você formos obedientes, cumpre ainda mais rápido. Porque nós temos, sabe? A gente não tem poder de nada, nós não temos poder de nada, mas a gente tem um negocinho, que eu não sei se isso é poder, mas a nossa desobediência, ela tem uma força, um poderzinho de atrapalhar a promessa se cumprir no tempo, sabia? A gente não tem poder de fazer as coisas acontecer, mas a gente tem poder de atrapalhar as coisas acontecerem. Se a gente só deixar se render e deixar o Senhor fazer, as coisas fluem bem melhor. Mas quando a gente tenta atrapalhar, fica mais complicado, né? Igual o povo no deserto. Poderia ter passado por aquele deserto tão difícil por menos tempo, mas eles levaram 40 anos rodando, 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 rodando no mesmo problema. Então eu compartilhei com vocês alguns milagres daquilo que o Senhor já fez na minha vida, na vida da minha família. E aí tá, o Kaique nasce no dia 13 de novembro de 2008. E eu ficava assim, né, que doido. Aí um dia, já agora, alguns tempo atrás, eles na adolescência, ia fazer o aniversário, era aquela luta, né? Ai, meu Deus, menino, no meu dia. E a Giovana, no dia do aniversário de 15 anos dela, meus irmãos aqui, por que que não é só eu fazendo aniversário no meu dia? E eu falei, Senhor, por que que o Senhor mandou esses meninos para nascer tudo no mesmo dia? Por que que o Senhor fez isso? Porque, gente, tudo bem, pode ser, sei lá, né? Aconteceu, coisa do acaso, mas não foi, no meu caso não foi. E eu, Senhor, por que que isso aconteceu? E eu ali meditando, e o Espírito Santo me fez lembrar. Você lembra como que estava seu coração naquele dia? Que você meio que aceitou a palavra da profeta, a parte que você gostou, a parte que era favorável, e a parte que ia um pouquinho contra ao seu querer, ao seu plano, você meio que rejeitou, foi por isso.
Eu permiti que todos nascessem no mesmo dia e que fossem em data de que você engravidou quando você estava tomando anticoncepcional, o outro quando o marido tinha feito vasectomia, justamente para eu te provar que se eu quero fazer desse jeito, sou eu que mando na sua vida e eu sei o que é melhor para você. Foi por causa disso. Foi por causa disso. Aí eu fui lembrar do riso, né, do riso de Sara, quando Deus fala que ia dar um filho para eles. E ela, tipo, que dá aquele sorrisinho assim de canto de boca, né? Tipo, ai meu Deus, que esse velho que eu tenho de marido já tá tão velho, eu também, será? Hum, pois é. E aí Deus manda o Isaac, que inclusive significa riso, né? Por causa disso, que ela deu aquela debochadinha assim, santa. Então, eu falo, aconteceu comigo igual aconteceu com Sara. É, o Senhor foi e mandou os 3 no mesmo dia, nasceram dia 13 de novembro. Deus é Deus nas nossas vidas. Quantos milagres eu já vivi até aqui? Eu precisaria de umas 3 horas de podcast ou mais para me compartilhar com vocês só o que eu já vivi até aqui. E assim, bem resumido, porque o Senhor já fez muito e eu creio que Ele continuará fazendo. E eu vim cá compartilhar com você. Na verdade, eu que não decidi fazer isso, o Senhor colocou no meu coração isso agora à tarde, quando estava saindo. Ontem eu descobri que eu gravaria sozinha, porque tivemos que desmarcar com a convidada, que, enfim, uma coisa muito urgente. E aí eu descobri que seria eu sozinha, e eu falei, Senhor, e agora? E, né, cheia de compromissos. E aí, quando eu estava saindo para cá, eu falei, meu Deus, tem misericórdia da minha vida. E o Espírito Santo trouxe na minha memória o que eu já fiz. Será que você pode compartilhar o que eu já fiz? Em você e através de você, eu falei, Senhor, obrigada. E eu achei tão bom, porque eu acho que eu nunca tive a oportunidade, assim, de contar só os testemunhos, sabe? Então, minha amada, são vários, vários e vários testemunhos. Quantas coisas o Senhor já operou na nossa vida aqui em Goiânia, agora, nessa realidade. Mas a gente vai ter depois, mais para frente, outras oportunidades. Eu vou atualizando os testemunhos. Quem sabe, né? Eu não traga isso aqui, inclusive, de forma mais, enfim, de compartilhando esses testemunhos. E eu espero em Deus que você hoje, ao assistir esse episódio, talvez você esteja assistindo, não sei, talvez você está dirigindo. Eu recebo muitos depoimentos de vocês nos comentários. Ah, eu tô aqui dirigindo, indo para tal lugar e tô assistindo. Outras eu tô lavando louça, tô passando roupa, tô aqui na empresa, tô com fone ouvindo. Enfim, não sei como você está ouvindo esse podcast agora, mas receba esses testemunhos como um incentivador para que a sua fé seja acrescentada. Eu sei que também você tem vários testemunhos para compartilhar, para contar, mas eu também sei que você pode estar prestes a viver um milagre, pode estar prestes a viver o cumprimento de uma promessa na sua vida, que às vezes é um milagre, às vezes não é um milagre, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Que você esteja apenas muito atenta à voz do Espírito Santo, que o Senhor ele possa te dar sabedoria, né? Que o seu espírito possa estar conectado com o Espírito de Deus, porque é só assim que a gente vive o extraordinário. Se a nossa carne, se a nossa alma, os nossos pensamentos, se tudo em nós estiver conectado com as coisas do dia a dia, com os problemas, não que a gente não passe por aí, claro, tem hora que a gente chora, tem hora que a gente se joga no chão, tem hora que a gente tem vontade de desistir, tem hora que a nossa alma fica angustiada. Isso aconteceu com Jesus. Jesus disse para os discípulos que estavam ali mais perto dele, no momento dele ir para a cruz, disse: a minha alma está profundamente angustiada. Mas Jesus, ele não fez como Adão, que se escondeu. Adão, quando pecou e que ele viu que estava tudo errado, ele correu e se escondeu. Jesus não, quando ele viu que ele estava diante do ápice do propósito, a cruz tinha chegado o dia de ir para a cruz. Ele disse: a minha alma está angustiada, mas eu não vou fraquejar. Pai, se for possível,
me livra dessa, mas se não for possível, eis-me aqui. E que se cumpra a sua vontade. E que a gente possa estar assim, por mais que a gente passe por problema. Talvez você está assim, ó, no beco sem saída, né? Sabe aquele beco sem saída, aquela rua sem saída? Eu sei, isso acontece comigo, eu acho que acontece com você também. Aquele dia que você fala, e agora? Deus falou que ia ser assim, assim, assado. Só que eu só vejo isso, e porta fechada aqui, não sei o que aqui. Tipo, é como se você tivesse de costas para a promessa. Já aconteceu isso com você? Comigo várias vezes. Eu falo, meu Deus, no beco sem saída, e agora? Nesse agora, a sua alma pode angustiar, a sua fé pode ir lá no pé, sabe? Sei lá o que pode acontecer, mas na hora de tomar a decisão, checkmate, que seja aquela, Pai, faça a tua vontade. Não deixa eu desistir. Eu não posso desistir, eu não devo desistir. Gente, tá, meu tempo acabou. Um outro dia de testemunha, eu conto exatamente o que eu estou vivendo agora. Quando fechar o ciclo, quando virar um testemunho, porque testemunho é assim, quando fechou o ciclo, tá tudo certo, aí é um testemunho, né? Enquanto a gente está no processo, é um processo. Eu vou compartilhar com vocês coisas que tenho vivido. Às vezes eu olho para você, você olha para mim e fala, nossa, tá tão certo na vida da fulana, né? Olha lá, ela agora, lá no podcast, olha que legal, a Cleo, não sei o quê, não sei o quê. Aham, é isso mesmo. E é isso que Deus faz. Mas, minha amada, nós, todo mundo, temos as nossas guerras, as nossas dificuldades, as nossas lutas. E a vitória é para aqueles que não desistem, porque o nosso Deus já ganhou as nossas guerras por nós. Que Deus te abençoe, obrigada pelo seu tempo, que Deus continue te guiando, que esta mensagem ela possa fazer sentido hoje na sua vida. Se você sentir no seu coração que você pode e deve, né, compartilhar com mais alguém, pega esse linkzinho aí, essa setinha, envia para mais alguém. Coloca nos comentários se você de alguma forma recebeu do Senhor através desses testemunhos. Coloca aqui no comentário, eu vou amar demais ler o seu comentário, tá bom? Como sempre digo, estou em oração pela vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe e a gente se vê na próxima quarta-feira com mais um Café com Essência Podcast. Beijo e um grande abraço.